Dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De já almoçou. De já, pelo visto, já almoçou. Boa tarde pro Dijá e bom dia para todo mundo. Beleza, vamos lá então. Eu não peguei o que o Leandro falou no finalzinho, tá? Mas eu vi que ele tava falando de... Vi que ele tava falando sobre a sexta-feira. Na sexta-feira, como eu falei ontem, a gente vai ter uma aula um pouco maior, tá? A aula vai começar às 11h45, igual sempre acaba, mas ela vai acabar a 1h, tá? Então, para quem não vai tirar o feriadão aí, que é a grande maioria das pessoas, 80%, todo mundo tá aqui para estudar. Eu sei que vocês são muito estudiosos, então eu sei que vocês não vão tirar esse feriado aí, né? Para quem estiver aqui na sexta, preparem perguntas sobre opção, que como a gente tem mais tempo, vai ser 1h15 aí, muito provavelmente vai dar tempo de responder bastante dúvidas de vocês sobre qualquer assunto de opção que a gente falou. O Emerson falou que não, você está louco, desde as 8, imagina eu das 8 até as 6 falando de opção. Vocês vão enlouquecer. De já acorda o Galo, ele acorda muito cedo, cara, ele deve acordar tipo umas 4 da manhã, assim, que ele almoça, ele deve almoçar umas 10h30, vocês já perceberam isso aí já, né? 10h30, 11 horas, ele já almoçou já. Então, se vocês tiverem perguntas para sexta-feira, já prepara elas já sobre qualquer assunto do que a gente falou, de que vocês viram aí, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa, falar sobre, sei lá, volatilidade, qualquer coisa, vocês façam as suas perguntas, e porque a gente vai ter bastante tempo. Como eu disse, vai ser 1h15, né, de aula, então é bastante porque não, desculpa. Vai ser 1h15 de aula, então provavelmente a gente vai terminar esse assunto que a gente começou ontem, já na sexta-feira, tá? E vai sobrar tempo, obviamente, então vai dar tempo aí da gente fazer umas perguntinhas, tá bom? Então, só esse recado aí, vamos lá. Vamos voltar para o que a gente estava falando. A gente estava falando de hedge, a gente estava falando de proteção de carteira, tá? Coisa muito importante, tanto quando o mercado está subindo, quando o mercado está descendo. Se você está aí no mercado já há um tempinho, ou não também, quando as coisas começam a subir demais, começa a dar aquele medinho, né? De que vai começar a corrigir, quando a coisa está muito boa, né? Parece que a gente meio que não acredita muito. E quando ela também está muito ruim, a gente quer se proteger a nossa carteira contra, né, um mercado ruim, uma tendência ruim do mercado, tá bom? Então a nossa ideia aqui que a gente estava falando na aula passada era sobre hedge, né? Pegando a ideia de hedge, pegando só o bem básico mesmo, bem a ideia geral do que era um hedge, né? E a gente deu um exemplo de operação, que foi aquele com a bolsa de valores, né? Que você comprava uma put para você proteger a sua ação, a sua carteira, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso, então só quis lembrar o que a gente estava falando. Agora a gente vai falar sobre quem que faz hedge, né? Exemplos de operações de pessoas que fazem hedge, que utilizam o hedge, tá? Então vamos lá, ó. Um agricultor, por exemplo, um agricultor, por exemplo, que compra uma put de milho para proteger uma produção ruim. Então, por exemplo, o cara já está produzindo milho, vai precisar vender no final do ano ou na safra, ou quando ele for vender, ele pode, para garantir um preço, para que ele não corra riscos, né? Para que ele não corra muitos riscos, ele... Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui a minha
Ficou meio ruim a minha tela, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu acho que sim, né? Então vamos lá. Então, para que ele não corra muitos riscos, ele pode comprar uma put de milho. E ele vai se proteger contra uma eventual queda, porque ele vai adquirir um direito de vender a um preço específico. Então ele fixa o preço. Então esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo de operação de hedge, tá? Outro exemplo, tá, que a gente já falou inclusive na aula, é uma empresa que compra uma call de dólar para proteger uma dívida contra a oscilação da moeda americana. Vamos lá, imagina a seguinte situação, tá? Você é uma empresa, você adquire uma dívida em dólar, tá bom? Então você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vocês imaginam aí na cabeça de vocês, que em janeiro você tem uma empresa, tá? Você tem uma empresa e você adquire uma dívida para pagar no final do ano, tá bom? Só que essa dívida que você adquiriu, ela é em dólar, tá bom? Então vamos supor, para facilitar, você adquiriu uma dívida de $1 milhão para ser paga no final do ano, que é que você vai pagar com o dinheiro que você fizer no decorrer do ano, tá bom? Então você adquiriu essa dívida em janeiro e vai precisar pagar ela em dezembro, sei lá, tá? A oscilação do dólar pode ser muito boa para você ou muito ruim, concorda? Por exemplo, se eu tenho uma dívida de $1 milhão, com o dólar a R$3, eu tenho uma dívida de $3 milhões, tá? Agora, se eu tiver uma dívida de $1 milhão com o dólar a R$2, eu tenho uma dívida muito menor. Eu tenho 2/3 da minha dívida, eu tenho R$2 milhões de dívida. O problema é quando o dólar vale 4. Né? Ou seja, dado que esse dono de empresa que tem uma dívida de $1 milhão vai precisar comprar dólar no final do ano, ele pode muito bem comprar uma call de dólar para proteger a dívida dele contra uma alta da moeda americana. Então é outro exemplo. Isso aqui acontece muito, tá? Acontece lote isso aqui. Realmente muita. Eu acho que toda empresa responsável faz esse tipo de operação para se proteger, porque a oscilação da moeda americana é uma coisa que realmente a gente não consegue prever muito bem, né? Qualquer coisa que aconteça pode quebrar muita gente que não esteja protegida. Então esse é mais um exemplo de operação, tá bom? Aqui um exemplo mais recente, né? Um açougue que compra uma put de boi para proteger de uma lava-jato da vida, por exemplo, tá? Toda aquele rebuliço que deu quando o Joesley falou, quando deu aquela cagada, né? Açougues, obviamente, grandes açougues bem preparados estavam protegidos contra uma oscilação muito brusca. Então, existe também, tá? Você proteger, se vocês perceberem aqui, a gente consegue proteger, né, qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de posição, tá bom? Você consegue proteger utilizando ideias de hedge, tá? Então, era isso que eu queria passar, muito mais importante do que você saber como faz a gente vai aprender, tá? Mas você tem que ter a ideia e saber a importância desse hedge, beleza? Outro exemplo de operação é você que vende mini índice para proteger sua carteira de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Por quê? Né? Por quê? Porque você tem uma carteira de ações, por exemplo, onde enquanto o mercado está subindo bonitinho, assim igual ele está, você está tranquilo, você está feliz. O problema é quando se acontecer alguma coisa e essa bolsa despencar aí, sei lá, 5.000 pontos, né? Você precisa estar protegido. E é nesse ponto que a gente vai começar a falar agora. Óbvio, não vou ficar falando de agricultor, nem de dono de empresa, nem de dono de açougue, eu vou falar de quem importa, né? Que é a gente, que é como fazer. Então agora a gente vai entrar em como fazer hedge de carteira, tá bom? Vendendo mini índice, tá bom? Esse é a ideia geral aqui dessas aulas daqui para frente e o que a gente vai falar agora, tá bom? Primeiro, tá? O que a gente precisa saber sobre isso antes da gente aprender a fazer, tá? Quem faz o hedge não faz hedge para ganhar dinheiro, tá bom? A palavra, muita gente não faz hedge porque não ganha dinheiro fazer hedge. Só que hedge, por definição, não é
para ganhar dinheiro. Hedge é para se proteger, tá, de perder muito quando o mercado vem contra o que a gente está achando. Tá? Então, essa ideia, gente, tá? Que obviamente é mais para posição, né? Day trade não faz muito sentido você fazer isso, porém, muito provavelmente, acho que todo mundo aqui se posiciona também em algumas ações, né? Até para você ter rentabilidades a longo prazo e tudo mais. A ideia de você fazer o hedge não é você ganhar dinheiro com esse hedge. Gente que pensa que precisa fazer hedge e pode ganhar dinheiro em cima, não está fazendo hedge da maneira correta, tá bom? Serve só para você não perder caso aconteça alguma coisa muito grave, tá bom? Um exemplo, por exemplo, você não faz o seguro do seu carro para ganhar dinheiro, né? Você não chega lá em fevereiro pensando, pô, vou usar meu carro e em dezembro vão assaltar, vão me roubar e eu vou ganhar dinheiro com isso aí. Não é essa a ideia, né? Quando você pensa em fazer um seguro do seu carro, eu acredito que não seja, pô, vou ganhar dinheiro em cima da seguradora. A sua ideia é o quê? Simplesmente se proteger contra um roubo. É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia que a gente tem que ter quando a gente está fazendo hedge, beleza? Então, tá, como dica principal aqui de tudo, hedge é uma operação de proteção e não de alavancagem ou especulação, como que a gente está fazendo, como que a gente estava vendo até aqui, né? Então, call spread, condor, fly, são operações de especulação, de alavancagem, tá? Hedge não, hedge é uma operação de proteção, beleza? Aí eu vou falar para vocês qual que é a parte mais difícil, né? Qual que é a parte mais difícil de se fazer hedge, né? Eu divido o hedge em duas coisas, tá? Em duas principais coisas que a gente precisa ter para você fazer hedge, tá? Uma mais fácil, tá? Uma mais fácil, que é toda a matemática e toda a estatística envolvida nesse negócio. Tá? Então você tem lá beta, gama, teta, a gente vai ver, a gente tem que ter noção de variância, covariância, derivadas, se fica assim, pô, né, isso aqui parece uma loucura, né, mas essa é a parte fácil. Essa parte aqui, falar de matemática, falar de estatística, vocês vão ver que é simplesmente conta. Conta todo mundo aprende. Tá? O que é variância, o que é covariância, o que é um beta que a gente vai analisar e vocês vão ver que é bem mais simples do que parece. Isso aqui é a parte fácil de fazer hedge. A parte difícil de fazer hedge, tá? É a gente, tá? É a gente ter conhecimento, a gente ter disciplina e, acima de tudo, ter autocontrole para fazer hedge. Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando você começa a fazer hedge, eu vou dar uma experiência até pessoal, profissional e pessoal aqui, por exemplo, né? Você tá com uma posição lá, você tá com uma posição de qualquer que seja a sua posição e o negócio começa a subir, tá? Aí você começa a ganhar dinheiro em cima daquilo e você acha, tá? Você tem conhecimento, tá bom? Você tem conhecimento e você fala assim, pô, eu vou me proteger um pouquinho, tá? Ou seja, vou abrir mão um pouquinho da minha rentabilidade para que eu consiga ter uma proteção contra uma eventual queda. O mercado está subindo, eu sei que está bom para mim, mas eu sim tenho conhecimento, vou ter a disciplina de fazer isso daqui, tá bom? E vou fazer. Você vai lá e faz, né? Você começa a fazer o seu hedge, você começa a proteger a sua carteira e o negócio não para de subir, o negócio não para de subir. Chega uma hora, e isso chega mesmo, e isso chega mesmo, tá, gente? Uma hora onde você olha e fala assim, na boa, vou parar, eu tô perdendo dinheiro fazendo hedge, porque nunca aconteceu, né? Eu fico me protegendo contra alguma coisa que nunca acontece. Se nunca acontece, para que eu vou ficar perdendo dinheiro fazendo? Aí faltou o quê? Faltou autocontrole. Né? Faltou autocontrole para você olhar para a sua operação e falar assim, não é porque ano passado não roubaram o meu carro que esse ano eu não vou fazer o seguro. Tá? É a mesma coisa. Eu tenho meu carro, por exemplo, faz 4 anos, 5 anos. O mesmo carro faz 5 anos, tá? Todo ano eu faço seguro. Nunca me roubaram, tá? Se eu parar e olhar para trás, né? Eu já paguei 5 vezes o seguro do meu carro, né? E nunca fui roubado. Eu perdi 5 vezes o valor do seguro do meu carro?
Posso pensar que sim, posso pensar assim, pô, se eu não tivesse feito o seguro nenhum dos dias, eu nunca usei o seguro do meu carro, tá? Nunca usei, nunca acionei o coisa. Mas eu posso olhar para trás e falar assim, ah, perdi dinheiro, né? Eu fiz 5 vezes o seguro, nunca usei, joguei meu dinheiro fora, no ano que vem eu não vou fazer. E se ano que vem acontecer alguma coisa com o meu carro? Eu não sei, tá? Então é esse autocontrole, é essa disciplina, é esse conhecimento que a gente tem que ter para fazer o hedge, para se proteger da operação. Aí você vai falar assim para mim, Marcel, tá, você deu um exemplo seu, mas você não conta, né? Você não conta, não vale. Então vamos lá. Então vamos lá. Teve uma empresa, tá? Que eu não vou falar aqui o nome, mas fazia presunto, tá? E quebrou. Que ela fazia hedge. Ela fazia hedge constantemente, tá? Ela fazia hedge contra a alta do dólar na época, né? Então ela precisando se proteger contra a alta do dólar, ela fazia hedge contra a alta do dólar. Então se o dólar subisse, né? Se o dólar subisse, ela não teria problema, porque ela estava posicionado contrário ao dólar, então para ela era muito ruim se o dólar subisse, né? E ela fazia o hedge, fazia. Ela fez o primeiro ano, ela fez o hedge bonitinha, né? E repara, ela fazia presunto. O negócio dela era fazer presunto, né? Fez o hedge no primeiro ano certinho. No segundo ano, e nesse ano, no decorrer do ano, o dólar só caiu. E todo mês ela fazia o hedge. E ela percebeu que ela podia ganhar dinheiro em cima desse hedge. Olha aqui, mais uma das coisas que eu falei para vocês. Ela percebeu que ela podia ganhar dinheiro em cima de um hedge. Completamente contra a ideia de hedge. Não se ganha dinheiro fazendo hedge. Mas ela falou, não, tá só caindo, né? Já que o dólar tá só caindo, eu vou me proteger, mas vou começar a ganhar uma graninha em cima disso aqui. E começou a fazer um hedge de um jeito onde não era hedge, onde era alavancagem. E o dólar foi só caindo, foi só caindo, foi só caindo, caindo. E ela fazendo essa operação cada vez mais alavancada, né? Cada vez mais alavancada, cada mês que passava, né? Era assim, ó. O dólar estava, sei lá, vamos supor, 2,50. Tá? Ela ia lá e fazia uma posiçãozinha, olha aqui para a tela, tá, gente? Fazia uma posiçãozinha de hedge, né? O dólar ia cair contra alto, o dólar ia caía, batia 2,40. Ela fazia uma posiçãozinha maior de hedge, tá? Pô, ganhei dinheiro, não caiu, vou fazer outra posiçãozinha aqui de hedge. O dólar caía, tá? O dólar caía para 2,30. Ela fazia uma posição ainda maior de hedge. Tá? Repara que agora, tá, a partir desse momento, ela já não está fazendo posição de hedge, ela está alavancando. Cada vez a bolinha ficava maior, cada vez a posição ficava maior e começava a comprometer os hedges se o dólar de fato subisse. O dólar bateu 1,80, para vocês terem uma ideia. Tá? E ela ganhou muito dinheiro fazendo hedge. Mas muito dinheiro fazendo hedge. Tá? E ela continuou. Quando o dólar bateu 1,80, ela tinha ganho muito dinheiro já fazendo esse hedge, né? E lembre-se, ela vendia presunto. Quando o dólar bateu 1,80, ela falou, pô, o dólar vai para 1,70, eu sei que ele vai para 1,70, vou fazer uma posição maior aqui no meu hedge, porque eu vou continuar ganhando dinheiro, e o meu hedge está super bem feitinho, super bonitinho, eu não estou posicionado em nada. O problema é que deu uma, vamos dizer assim, uma cagadinha, e o dólar foi de 1,70 para R$3. Vocês sabem que isso acontece. O dólar foi de 1,70 para R$3. Sabe o que aconteceu com todo esse dinheiro que essa empresa ganhou fazendo todos esses heads? Ela perdeu aqui e quebrou a empresa. Então, a ideia é, você não vende presunto? Você não ganha dinheiro vendendo presunto? Então venda presunto. Você ganha dinheiro fazendo carne? Faça carne. Você ganha dinheiro com ações e quer proteger contra uma queda? Não tente ganhar na queda. Tente proteger contra a queda.
Tá bom? Então, isso é a parte mais difícil. É você botar na sua cabeça de que você está dando dinheiro, vamos dizer assim, para proteger uma operação e não ganhando. Porque isso aqui acontece. Tá? Vez ou outra isso daqui acontece. E quando acontece, né, acontece o quê? A gente vai ganhando de conta gota e perde em balde. Tá bom? Então, essa é a parte mais difícil de você fazer hedge. Essa é a parte que você mais precisa ter noção e autocontrole para você fazer, beleza? Então, sem mais aula de psicologia do trader, né? Que agora o pessoal tá adorando esse tipo de coisa, eu não, mas vamos lá, né? Vamos começar a falar, vamos começar a pensar então no hedge, tá? Vamos pensar então no hedge como um todo, tá? Primeiro, vamos ver qual é o cenário geral, tá? Que a gente precisa para fazer hedge, o que que a gente precisa, o que que a gente vai fazer de fato, tá? A premissa principal é que você tem uma carteira de ações com vários ativos. Então você tem vários papéis na sua carteira, tá? Então você tem lá Usiminas, Petro, Vale, Rail 3, CSN, CEMIG, Itaú, Ambev, você tem um monte de ativo dentro da sua carteira, tá? Essa é a sua premissa, tá bom? E o seu objetivo, tá, é proteger essa carteira aqui, tá, com vários ativos, de uma queda muito grande da bolsa. Então repara que não estamos posicionados em somente um setor, né? Você pode estar posicionado em diversos setores. Não estamos posicionados em somente uma ação, tá? Você pode estar posicionado, e é o normal você estar posicionado em diversas ações, né? Você está com o seu risco mitigado, vamos dizer assim, né? Você diminuiu o seu risco, porém, né, uma queda muito grande da bolsa, que acontece às vezes, né? A nossa ideia é proteger essa carteira, que caso caia a bolsa, eu não perca tanto dinheiro. Tudo bem? Então esse é o objetivo da ideia. Qual é a ideia geral disso? Tá? Qual é a ideia geral? É você fazer essa proteção vendendo o mini índice. Tá? Eu digo mini índice porque a nossa carteira normalmente não é uma coisa gigantesca para a gente precisar fazer isso no índice. Tá bom? Por isso que eu uso o mini índice como exemplo, a não ser que tenha. Se você tiver, sei lá, quanto de dinheiro aí na sua carteira, aí você faz via índice. Eu vou tentar falar aqui com a maioria comigo, pelo menos. Eu não vou ficar fazendo proteção no índice, eu vou fazer a proteção vendendo o mini índice. Beleza? Então, como que funciona isso? O que que a gente tem? Né? A gente tem uma carteira comprado em vários ativos, esperando que o índice suba. O que que eu faço para zerar? Lembra a ideia de hedge principal, qual que era? A ideia de hedge principal era você assumir uma posição complementar à sua, né, para minimizar ou eliminar qualquer risco de queda. Então a gente vai fazendo uma posição complementar de venda de mini índice, eu vou proteger a minha carteira que tem várias compras de ativo. Então é uma posição complementar para proteger essa daqui, tá? O que que acontece no cenário? Primeiro, o que que você tem? Você tem compras de várias ações, né? E venda de mini índice, tá bom? Se o índice sobe, tá? Se o índice sobe, o que que você faz? Se o índice sobe, você perdeu dinheiro na sua venda, concorda? Você vendeu o mini índice, tá bom? Você vendeu o mini índice e o mini índice subiu, você perdeu dinheiro na sua venda. Porém, você ganha com as suas ações, tá? Então você ganha com as suas ações e perde com a venda do mini índice. Então, se o índice subir, você está protegido, tá? Você ganha com as ações e perde com o índice. Agora, se o índice cair, o que que quer dizer? Que você ganha com a sua venda do mini índice, tá bom? Você ganha com a sua venda do mini índice e você vai perder com as ações, porque se o índice cai, provavelmente as ações caíram, provavelmente o seu book de ações diminuiu o preço. Você perdeu dinheiro com as ações, porque o índice caiu. Só que o índice caiu, você estava vendido, tá? Você ganha com o índice, com o mini índice, tá bom?
O Emerson perguntou, pessoa física com pouco capital pode ficar vendida no mini índice? Vamos lá, você vai entender melhor quando a gente terminar, tá bom? Mas você vai vender do mini índice, você vai vender um percentual da sua carteira. Então, se você tiver, vamos supor, 50 mil reais em ação, tá bom? Você vai vender um percentual que a gente vai aprender a calcular sobre esses 50 mil, tá? Ou seja, a margem que vai ser chamada de você, e aí eu não sei exatamente, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não sei exatamente como funciona isso aqui na corretora, tá bom? Mas você vai vender isso, essa venda vai te chamar a margem, mas repara que como é uma venda percentual das ações que você tem, a margem dessa venda são as suas próprias ações. Então você consegue você consegue fazer isso. Eu não sei exatamente, você falou perto do final do dia, a corretora sempre me avisa que precisa zerar a posição. Eu não sei exatamente como funciona isso, tá, Emerson? Não sei se exatamente, eu não sei, eu tô aqui só no conceito geral da coisa, mas aí acho que se você conversar aqui com o pessoal do Home Broker, acho que eles podem te dar mais informação e até informação mais precisa sobre esse assunto, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa situação de vender o mini índice para proteger. Aí você vai me falar o quê? Marcelo, explica um pouquinho melhor isso aí, porque eu entendi, mas eu entendi mais ou menos. Entendi, mas eu entendi mais ou menos. Vamos imaginar uma situação mais simples de todas, tá? Você compra, você tem 100 lotes de Petro 4 a 13,30. Tá? Faz tempo que eu fiz esse coisa aqui, gente. Faz tempo não também que a Petro subiu tanto que você compra 100 lotes de Petro 4 a 13,30. Você está comprado em 100 lotes de Petro 4 a 13,30, tá bom? O que você faz para proteger a sua posição de Petro 4? Desculpa, você vende o mini índice. Não é verdade? Você vende o mini índice. Se a Petro subir de 13 para 15, tá? Você ganha com a Petro, concorda? Então você ganhou de 13,30 para 15 bola, tá bom? Esse 1,70 que você ganhou com a Petro. Só que você tem o quê? Tá, desculpa. E se ela cair para 11, você perde com a Petro, tá? O valor de 13,30 para 11 bolas. Só que você tem uma venda de mini índice. Não é? Então tem duas situações. Ou a Petro sobe que você ganha, ou a Petro cai que você perde, tá? Imagina que você vende o mini índice, nesse caso, a 65 mil pontos, sei lá, tá? Se a Petro subiu, quer dizer que o índice subiu. Não é que quer dizer, tá, gente? Eu sei que a Petro pode subir sem o índice subir. Só uma ideia geral e uma ideia maior sobre tudo, tá bom? Se o mini índice sobe, você perde com a venda do seu mini índice, concorda? Você comprou, você vendeu a 65, vai ter que comprar mais alto. Mas não tem problema, eu ganhei com a compra da Petro. Se a Petro cai, o mini índice cai. Eu ganho dinheiro. Por que eu ganho dinheiro? Porque eu não vendia 65, eu vou comprar ele mais barato agora. Se eu vou comprar ele mais barato, eu ganho dinheiro. Então repara que é ganha, perde, ganha, perde. Eu estou protegido contra grandes oscilações do mercado, tá? Agora tem uma questão, tá? Agora tem uma questão aqui que vai entrar muito no que o Emerson falou, né? A gente está acostumado, né? A gente está acostumado, tem que ter um lugar aí onde a porca torce o rabo. Que é a grande pergunta do negócio é quanto que eu preciso vender de mini índice para proteger a posição. Porque eu preciso ter uma conta, né? Eu tenho tantas ações na minha carteira. Quanto que eu preciso vender de mim? 1 lote, 2 lotes, 1000 lotes, 5 lotes? Eu não sei. Né? Porque eu não posso vender muito, porque repara que eu tenho que ganhar e perder na mesma intensidade ou muito próximo dessa mesma intensidade. Quanto que eu faço? Como que eu faço para descobrir quantos lotes eu preciso vender de mini índice para proteger essa posição? Aí a gente vai chegar nas famosíssimas letras gregas, tá bom? Que a gente vai estudar uma especificamente, que é o beta, tá bom? Que essa letra grega, o beta, vai falar para a gente exatamente quantos lotes, né, de mini índice a gente precisa comprar, dependendo da nossa carteira. Mas aí, né, é papo para sexta-feira, porque já são 12h15, não vai dar tempo. Fechou certinho essa aula, né, gente? Vocês viram? Parece que eu programei, mas eu não programei, não.
tá bom? Obviamente existem muitas outras gregas, tá? Cada uma para falar uma coisa. Mas a gente vai ver então na sexta-feira sobre as letras, sobre a letra grega beta, tá? Que vai falar exatamente isso para a gente, quanto que a gente precisa vender de mini índice para proteger a nossa carteira. Beleza, gente? Só um recadinho rápido, tá? Que a Bruninha postou no Face dela, eu cheguei a postar no meu também. Eu acho que é interessante a gente falar, tá? Opção, vocês perceberam que tem letra grega pra caramba, tem um monte de coisa. A gente tá com aquele curso que a gente vem falando, o curso presencial de opção, né, que vai acontecer no dia 18 de novembro, e tá com uma promoção muito legal, que vai valer até, eu acho que é segunda-feira. Aí, ó, é segunda, né, 5 dias, deve dar ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, exatamente. Vai até segunda-feira, tá, um desconto de 15%, tá bom? Vale a pena. Lá a gente vai falar de todas as gregas, tá? A gente vai falar de delta, gama, teta, vega, a importância delas, por que que serve. Você vai entender realmente por que que funciona todas essas letras gregas. Essa parte é minha parte de falar e eu adoro, então eu adoro falar sobre letra grega de opção. Para mim, a parte mais legal é quando você começa a entender, né? A parte mais legal de opção é quando você começa a entender quem opera a opção via volatilidade. Isso começa a se tornar você começa a visualizar a opção de outro jeito, você começa a ver como que funciona o mercado como um todo, né? Porque se você repara uma coisinha, tá? Só rapidinho aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Você liga para um banco, tá? Você ligou para o Itaú, por exemplo. Ligou para o Itaú e você fala assim, Itaú, me vende uma call de Petro 17. O Itaú vai falar para você, provavelmente vendo. Então o Itaú foi lá e vendeu a call de Petro a R$17, ótimo, né? O que que ele adquiriu? Ele adquiriu o dever de vender Petro a R$17. Tá? Aí outra pessoa liga lá e fala assim, me vende uma put de Petro a R$13, o Itaú é obrigado a falar vendo, claro. Tá, imagina, pega a posição do Itaú, a posição do Itaú eu tenho uma venda numa call de 17 e uma venda numa put de 13. O que eu estou fazendo? Eu quero que vai para onde a Petro? Se a Petro subir, eu perco em uma posição. Se a Petro cair, eu ganho em outra e perco nenhuma. O que vai acontecer com essa Petro, né? Isso é a primeira ideia. A gente pensa em opção, quando a gente começa a pensar em opção, a gente pensa em opção assim, eu vou comprar, vou adquirir o direito. Mas se todo mundo pensar isso, o mercado fica meio restrito demais, né? Porque você vai ter que achar uma pessoa que está com o mesmo pensamento direcional do que você está tendo, blá, 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 né? E aí, quando você começa a entender, e aí obviamente tem que entender bem mais a fundo, né, do que a gente consegue aqui. Quando você começa a entender as letras gregas, você começa a perceber que o Itaú, na verdade, não está operando esse direcional, ele está operando diversas gregas que vêm de derivadas, e putz, aí o negócio começa a ficar bem interessante, tá bom? Então aqui só para falar, é uma promoção que vai valer até segunda-feira, 15%, tá bom, gente? Roubei 4 minutinhos da Bruninha, mas não tem problema, ela não vai brigar comigo, tá bom? Vou mandar aqui para vocês o link para vocês darem uma olhadinha. Tá bom, gente? Ótimo feriado para vocês, descansem bastante, tá? Não vou deixar a lição de casa hoje, por quê? Porque é feriado amanhã, né? E sexta-feira a gente tem aula. Então não vou fazer esse tipo de coisa, mas sexta-feira tá todo mundo aqui que eu sei. Beleza, gente? Muito obrigado, ótimo feriado para vocês, bom descanso e até sexta, 11h45 até 1h. Aí é Marcel pra caramba, né? Valeu, gente. Tchau, tchau.